Olá, meus porradeiros subestimados, olá, minhas porradeiras subestimadas, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje vamos voltar com uma tag adormecida aqui no canal, a de filmes subestimados? Sim, diferente da semana passada que eu trouxe 8 filmes obrigatórios e que, portanto, muita gente já viu, hoje eu quero voltar a trazer aqueles menos conhecidos, esquecidos ou que não recebem o devido valor que, claro, eu acredito que eles merecem. E seguindo a ideia da semana passada, eu vou novamente apresentar 4 filmes que você encontra no catálogo do Globoplay a partir do plano básico e mais 4 para quem quiser ir mais fundo e assinar o plano Globoplay mais Telecine. E pra galera preocupada, não fique, eu não tô preso ao conteúdo do patrocinador não, tá? Porque o conteúdo que tem lá tá longe de ser uma prisão. São quase 4.000 filmes juntando o Globoplay e o Telecine, filmes nacionais e internacionais, clássicos e lançamentos, tem séries, novelas, documentários. Conteúdo bom é o que não falta pra eu me esbaldar. Difícil é escolher apenas 8, até por isso eu já fiz várias partes dessa tag de subestimados e eu continuo fazendo, porque sempre tem um filme bom pra recomendar. Então quem for maroto vai pegar essas dicas pra já chegar lá naquele mar de opções e saber direitinho por onde começar dentro do gênero que mais gosta. E pra você que ainda não conhece o Globoplay, eu vou dar mais um motivo bacana pra conhecer. Novos assinantes Globoplay ganham grátis 1 ano de Deezer Premium, aquele aplicativo de músicas onde você pode fazer as suas playlists favoritas e ouvir ilimitadamente, 3 meses de Apple TV Plus e 2 meses de Giga Globo, um app pra gurizada que é cheio de jogos, atividades, desenhos e séries que estimulam o aprendizado de forma divertida. E ó, com as férias já chegando, esses 2 meses de bônus vão encaixar como uma luva, hein? O link para você conhecer todas essas vantagens e outros planos Globoplay, já sabe, né? Tá aqui embaixo na descrição. E agora chegou a hora da gente conhecer os destaques de hoje, que são 8 filmes de também fiz catapimba, que se você deixou passar lotado, merecem muito a sua segunda chance. E que você pode assistir com o combo Globoplay mais Telecine. Ah, essa lista de hoje tem ordem não, tá? É só um compilado de recomendações mesmo. Já é? Joia então! Baseado na franquia de jogos World of Warcraft, o primeiro encontro de 2 mundos, mostra que o mundo dos orcs está passando por um cataclisma. Então eles tentam fugir para o mundo de Azeroth, onde viviam os humanos. Mas a relação entre essas duas raças é meio complicada e não demora para os estranhamentos se transformarem num conflito de proporções épicas. A ideia com esse filme era iniciar uma saga épica de vários filmes, mas a recepção foi muito morna e a continuidade desse mundo acabou indo pra geladeira. Mas eu sigo firme e forte defendendo que essa seja uma das melhores adaptações de videogame já feitas. O filme traz um clima de RPG e games, mas sem se tornar refém disso, e ainda é acertado ao usar elementos dos jogos para incrementar uma maior identidade à narrativa. Se escorrega em alguma coisa, curiosamente é quando subestima a si mesmo e apressa demais a narrativa que clamava por um maior respiro, uma maior solenidade e uma maturação mais natural. Deve ter sido coisa de estúdio se metendo, já que longas durações em 2016 ainda eram meio temidas. O diretor Duncan Jones até revelou ter vontade de lançar uma versão com 40 minutos a mais. E ao meu ver, a chave do sucesso desse filme estava aí, pois esses minutinhos poderiam fazer essa obra que eu considero muito boa se tornar sensacional, por causa dessa maior maturação mesmo, dessa maior carga dramática. No entanto, com os efeitões impressionantes dos orcs, de outras criaturas fantásticas e do universo como um todo composto aqui, cada segundo dessa produção custa uma fortuna. E assim o estúdio, depois de ter gasto 160 milhões de dólares, acabou não liberando mais verba para essa versão estendida ser finalizada. É uma pena que ela não tenha chegado, mas não desanime, porque se eu tô trazendo esse filme aqui é porque eu realmente acredito que ele tenha muito a ser apreciado, pois além dos efeitos maravilhosos, a gente tem aqui uma trama suficientemente épica, conflituosa e cheia de aventuras, magias e combates de encher os sentidos. Rota de Fuga acompanha um profissional em fugas que é contratado para se passar por bandido e testar uma prisão de segurança máxima, que dizem ser a prova de fugas para poder segurar os confinados que estão lá, que são os piores criminosos do Estado Unido. Só que os bandidos sedam ele e removem um chip que permitia que ele fosse rastreado e ficasse seguro. Agora ele vai precisar encontrar um jeito para sobreviver aos presos mais pesadas, para então poder escapar dali vivo de preferência. Muita gente não sabe, mas esse filme iniciou uma franquia. Porém, as duas coisas que dão continuidade a isso aqui são umas
porcaria B tão horrendas que até maculam o original, fazendo a gente lembrar dele com menos carinho do que ele merecia. E se você já esbarrou em alguma dessas sequências e não conhece o original, por favor, não se deixe contaminar e dê uma chance. Não que seja um filmaço imperdível, não é, mas eu acredito que ele tenha fatores realmente interessantes e divertidos que fazem valer o tempo investido. A começar pela dupla dinâmica que aqui é composta por ninguém mais ninguém menos do que o Stallone e o Arnoldão. Eles passaram anos tendo seus filmes rivalizados, então ver os dois juntos é sempre um deleite. E aqui eles não fazem feio, a dupla esbanja muito carisma e química. Para completar, o elenco ainda conta com o jurássico Sam Neill, o messiânico Jim Caviezel e o rapper 50 centavos. Mas o maior mérito de Rota de Fuga tá na trama que abarca um convidativo conjunto de desafios. É uma prisão diferentona, cheia de mirabolâncias, e para superar ela, o protagonista especialista em fugas tem que reparar em pequenos detalhes e achar soluções inventivas para escapar de celas solitárias e um cabogilhão de ciladas diferentes. E a cada nova escapada, o sujeito vai desbloqueando novos e criativos desafios, o que provoca na gente aquela tensãozinha ao mesmo tempo que diverte. Ah, sim, além de, claro, ter muito babau brucutu. Rota de Fuga é criativo na medida da suficiência para nos dar aquela diversão de fim de noite, sabe? Saber que um filme é dirigido por David Ayer pode disparar certos gatilhos e traumas de uma galera aí fãs de filmes de quadrinhos. Mas calma, porque o homem acerta também. A história do grupo de soldados que, pertinho do fim da Segunda Guerra Mundial, é enviado em tanques para matar nazis prova que, sim, esse diretor é capaz de fazer um filme bem da hora. O longa une diversos personagens com personalidades distintas que acabam nessa situação precisando confiar um no outro para tentarem sair com vida dos mais perigosos conflitos. A maioria já tem uma certa experiência com guerra e é a partir daí que o projeto transita entre a ação e o horror. Em meio a tantos soldados vividos, o filme toma como protagonista um garoto cristão que não tem muita noção de como é uma guerra. Conforme a história avança, em meio a batalhas sangrentas e corpos desfigurados, o menino vai se transformando num soldado e amadurecendo dentro daquela realidade ao absorver características de todos os seus companheiros. E como a gente está falando de um filme de guerra, é importante lembrar que ninguém aqui está a salvo, o que faz com que cada nova sequência renda momentos de batalha que jogam a nossa apreensão lá na casa do Tenente Chapéu, preenchendo a nossa imaginação de como seriam os horrores da guerra. Pois se é só um filme, a gente fica atônito só pensando em como é viver no inferno daquele. O roteiro ainda cria situações para que o espectador se veja mesmo inserido na trama, quase tomando decisões junto com o garoto. Mas apesar de toda essa questão psicológica do protagonista, o filme ainda consegue ter muita dose de ação intensa, de batalhas e de destruição entre tanques de guerra. E quando se dedica a mostrar os pontos de vista de quem lutava dentro dessas máquinas, pense num clima desnorteante que mistura claustrofobia, cansaço, desconforto e medo de, a qualquer momento, ser atingido por um tiro do canhão adversário. Tarantino tem vaga garantida em várias listas de melhores filmes, mas ele ganhou um espaço também aqui por causa do filme que eu considero ser o seu menor trabalho, A Prova de Morte, que mostra como um dublê misógino usa seu carro indestrutível para matar moças desavisadas na estrada até que ele encontra desafiantes à altura. Sim, A Prova de Morte é meu Tarantino menos favorito e ainda assim eu acho ele subestimado, veja só. Na verdade eu acho subestimado justamente por isso, porque ele é o menos favorito de muita gente. Isso costuma vender a ideia errada de que esse filme é ruim, fazendo com que um galerê deixe de assistir. A pegadinha, gente, tá no altíssimo nível da filmografia do Tarantino. É que é tudo tão lá em cima que até os seus pontos baixos ainda são mais altos e mais diferenciados do que a maioria esmagadora vista por aí. Um dos grandes atributos desse filme aqui, inclusive, é a despretensão e a libertinagem do cineasta. Ele se esbalda usando e abusando de todo o estilo que consagrou ele em Hollywoodsons e faz isso sem a cobrança de ter que apresentar um novo clássico. Porque o objetivo desse filme é bem menor, era um filme que nasceu como parte de um projeto conjunto com Robert Rodrigues para homenagear as Grindhouses, salas de cinema desglamorizadas dos anos 70 que exibiam principalmente filmes de terror de baixo orçamento que conquistavam seu público ao explorar violência e sexualidância de forma exacerbada. O filme Grindhouse pretendia replicar essa experiência com A Prova de Morte, do Tarantino, e Planeta Terror, do Rodrigues, e alguns trailers falsos no meio. Mas apesar de apaixonado, o projeto deu muito certo não comercialmente. E aí os dois resolveram lançar as versões estendidas dos seus filmes separadamente. Ainda bem, porque elas funcionam assim. Planeta Terror como um trash divertidéssimo, e A Prova de Morte é um curioso exercício de um cineasta de primeira linha brincando e se permitindo exagerar suas próprias marcas à enésima potência
violência e se permitindo também coisas que ele não se permitiria em seus filmes mais ambiciosos. Ah tá, e por mais que não seja um filme de ação incessante, os pontuais momentos de adrenalina que dão oportunidades às dublês brilharem em feitos incríveis já valem mais do que qualquer filme genérico por aí. Previsto para estrear em 2020, 007 Sem Tempo para Morrer, Irmão só finalmente chegou aos cinemas no final de setembro de 2021, quando o coronavírus começou a apanhar dos vacinados. Como de costume nessa fase do James Bond, ele estava lá curtindo a sua aposentadoria, quando um amigo da CIA vai atrás dele para tirar o homem do sossego. Marcado para ser a despedida do Daniel Craig na pele do agente secreto mais famoso do mundo, Sem Tempo para Morrer, Irmão traz uma versão diferenciada do espião que não se mostra mais tão invencível quanto antes e tem ainda mais sentimentos por seus amigos e amores explorados, em vez de ser aquele cara blindado de emoções. E isso é bacana, é muito bom, porque como ele agora tem o que perder, todas as suas ações ganham muito mais peso, porque qualquer erro pode acabar com a morte de alguém querido e talvez até dele. Pois aqui, como em poucas vezes vistas na franquia, isso parece sim ser muito possível, o que é ótimo para elevar o nível de tensão das perseguições, naufrágios, invasões, catapimbas, cotoploft, plugurunfit, e como era a última chance de Craig curtir o personagem, o projeto deu a ele incontáveis cenas de ação de explosões, pilotando moto, carros e tudo que é veículo em manobras impossíveis. Só o vilão da vez, interpretado por Rami Malek, que me deu uma certa preguiça. Mas ele não condena o filme não, já que foi dado a esse personagem planos ameaçadores e perigos que realmente desafiaram o agente. Para alguns de vocês pode parecer estranho esse filme estar aqui na lista de subestimados, né? Mas a ver pelos comentários na minha crítica, eu percebi que esse filme tem sido meio esnobado por causa de certas provocações e subversões que não costumam agradar os fãs mais puristas. E pra mim, isso deixou o filme melhor e mais próprio. Além de que tais ideias foram encaixadas de um jeito totalmente condizente com o que estava sendo contado. Além disso, 007 Sem Tempo para Morrer, Irmão ainda traz uma missão repleta de ação e que proporciona um fim curioso para a era Craig. Baseado em HQs, Red, Aposentados e Perigosos, tem uma pegada zoeira parecida com aquela que a gente viu em Mercenários. A trama é sobre um agente aposentado da CIA que tem um telenamoro com a crush que ele não conhece pessoalmente. Porém, o caldo azeda quando ele tem a sua casa invadida inexplicavelmente pela CIA. Então, ele reúne sua antiga equipe de agentes da terceira idade para proteger a moça e descobrir o que caboges a inteligência estadunidense quer com ele. É subestimado porque é só falar em aposentado que boa parte do galerê já foge achando que vai ser chato ou monótono. Mas não se engane não, viu? Mesmo. O negócio não dá sequer um momento pra gente parar pra respirar, seja pela ação incessante com tiros, perseguições e invasões, ou pelo humor sórdido que brinca de forma magistrambólica com a terceira idade dos personagens e como as coisas mudaram desde o tempo em que eles eram jovens e estavam em alta. O que serve também pra comentar sobre a carreira do elenco principal. E pra isso funcionar, é claro que a galerinha que trouxeram aqui é carisma e talento puro. Bruce Willis no comando nem precisa comentar muito além de como é bom ver esse cara num filme bom. Morgan Freeman faz um coroa carrancudo que descobriu um câncer e tava pistola com sua vida terminando desse jeito anticlimático e agora aproveita a oportunidade de braços abertos. O filme também conta com John Malkovich completamente surtado, já que ele acredita ter sido usado como um cobaia de um projeto secreto no passado e leva isso até as últimas consequências. Fechando o time, Helen Mirren entra na história por estar de saco cheio com a rotina de aposentada. E assim, sem se levar a sério praticamente durante todo o tempo, o filme se constrói de forma divertidíssima e cheia de personalidade, levando os aposentados e perigosos a uma aventura bem mais mortal do que pegar fila do banco no quinto dia útil do mês. Uma Saída de Mestre é um remake de um filme de 69 e é um filmão de assalto que traz todos os elementos típicos desse tipo de longa, mas com uma carga pesada de criatividade e adrenalina. A trama conta a história de um gênio do crime que foi sacaneado pelo sócio e decide se vingar recuperando um cofre cheio de ouro que o pilantra roubou dele. E como ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, ele junta um time de especialistas para roubar o cofre em plena luz do dia de uma cidade grande. Se um elenco de ação composto por Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton e Jason Statham mandando ver com suas malemolências não te seduz pra ver um filme, parabéns, você conseguiu derrubar meu queixo. Mas calma que eu ainda tenho esperança nessa recomendação. A começar pelo grande mérito da trama, que é possibilitar que todo o elenco tenha um bom espaço para desenvolver seus personagens. Humanizados pelo roteiro desse jeito, eles não servem apenas como meros peões no tabuleiro do protagonista. Além disso, o texto cria situações de risco muito envolventes, já que os planos aplicados
colocados aqui nem sempre saem exatamente como planejado. E aí os improvisos e mudanças de rotas trazem muita intensidade pro projeto que não te deixa piscar nas cenas de ação. Inclusive, a direção durante o pega pra capar mostra uma habilidade ímpar para inserir o espectador dentro das ações, disputas, confrontos e muitas cenas envolvendo carros. Sério, tem muitos momentos de tirar o fôlego aqui. Inclusive, essa visão do diretor F. Gary Gray foi tão reconhecida que acabou lhe rendendo o convite para dirigir Velozes e Furiosos 8. Outro artifício que ele usa são as cenas aéreas que dão a dimensão das ações do grupo e de como o plano deles pode ser caótico. Além da cena maravilhosamente maravilhosa da perseguição dos Mini Coopers, que é tão icônica que eu te garanto, depois de assistir a esse filme, você nunca mais vai olhar para esse modelo de carro sem lembrar da Charlize Theron e do Mark Wahlberg. A vida comum nos lares de família às vezes pode esconder segredos impressioníveis. Em Anônimo, a gente conhece a vida de um pai recatado que aceita todas as porradas que a vida dá de forma passiva. No entanto, depois de um assalto em que ele não reage e perde o respeito da própria família, isso desperta um lado sombrio do seu passado que seus entes queridos desconheciam. Anônimo chegou em 2021 e eu até pensei que seria um estouro. Achei que geral ia pedir pra eu falar dele aqui no canal, mas né, nem nas enquetes dava caldo, gente. Tá bom que a gente não tem aqui uma obra incrível, mas ele é sim uma perfeita representação do adjetivo subestimado, porque ele é simples, mas muito divertido em suas sequências de porradaria extra mega power criativas e instigantes. A principal característica é como o filme trata a violência urbana, o que funciona por conta de lutas muito bem coreografadas e de uma entrega física surpreendente do ator Bob Odenkirk, que ralou na academia para chegar na elasticidade e no físico que o seu personagem pedia. Quem assiste a série Better Call Saul sabe que o cara é bom interpretando e certamente vai se espantar com a desenvoltura dele aqui nesse filme. E se ao assistir você sentir uma certa influência de John Wick, não é coincidência não. A equipe de produção é praticamente toda a mesma de lá. E acaba sendo natural que a gente veja esse protagonista aqui como um John Wick dos subúrbios, com uma família sarcástica e uma vida medíocre por opção. Então, como eu disse, a trama é simples? É, e muito, não vou esconder. Mas a forma como a história do passado do herói anônimo vai sendo revelada é super engajante. Da mesma forma, é legal ver um paizão de meia idade, alguém que poderia facilmente ser seu vizinho, sair por aí lambrando os vagabundos na porrada e matando desde vândalos babacas até criminosos barra pesada por conta apenas de um dia de fúria. Então, pra quem estiver procurando uma diversão frenética descompromissada, esse é um daqueles filmes que eu encho a boca pra falar. Vai por mim que você vai certinho. E todos esses filmes você consegue ver hoje com o combo Globoplay mais Telecine. Warcraft, Rota de Fuga, Corações de Ferro e Red, Aposentados e Perigosos pelo Globoplay. E A Prova de Morte, 007 Sem Tempo para Morrer, Uma Saída de Mestre e Anônimo pelo lado do Telecine. Aquele link super supimpa tá na descrição, só te chamando para você conhecer mais sobre os pacotes e valores, poder assinar e assistir a esses filmes e mais um cabogilhão de conteúdos que você nem faz ideia. Clica lá no link para conhecer tudo isso. Belezures? Oh yes. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.